A real história dessa avó. Trabalhei como baba e saí de lá grávida do patrão. Voltei 3 anos depois e fiz ele pagar. Existem momentos que definem uma vida. Encruzilhadas silenciosas onde o futuro é reescrito. Não com grandes gestos, mas com a força de uma decisão. A história que vocês estão prestes a ouvir é sobre uma dessas decisões. Um ato de coragem que demorou anos para florescer. E antes de mergulharmos nas profundezas desta jornada, um convite. Assim como uma semente precisa de cuidado para se tornar uma árvore forte, nosso canal precisa do seu apoio para continuar trazendo narrativas que tocam a alma. Se você acredita no poder das histórias que nos transformam, considere se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Prometemos que valerá a pena. Agora, permita-se ser levado pelo silêncio tenso que pairava naquela sala de estar. Um silêncio prestes a ser quebrado para sempre. O ar na sala de estar do apartamento de cobertura era rarefeito, caro. O mesmo cheiro de lírios brancos e cera de carnaúba que Elsa lembrava, impregnava o ambiente. Uma fragrância de opulência que 3 anos atrás a intimidava. Hoje, no entanto, era apenas um cheiro. Nada mais. Ela se sentou ereta na beirada do sofá de camurça branca. Um móvel que provavelmente custava mais do que sua aposentadoria de um ano inteiro. Suas mãos, calejadas por uma vida de trabalho, repousavam calmamente sobre a bolsa de couro sintético em seu colo. Aos 66 anos, seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples e elegante. Havia uma nova firmeza em seu olhar. Uma calma de aço que não existia na mulher que deixara aquele lugar às pressas, humilhada e invisível. Do outro lado da mesa de centro de vidro, Ricardo a encarava. O mesmo Ricardo, com seus cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar distinto, o relógio de pulso caro, a camisa de linho impecavelmente passada, mas o sorriso fácil, a postura relaxada de quem domina o mundo, haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma rigidez de espanto, uma palidez sob o bronzeado de fim de semana. Seus olhos, que um dia a olharam com um desejo calculado, agora a fuzilavam com uma mistura de pânico e desprezo. Ao lado dele, Beatriz, sua esposa, era um estudo em confusão. Ela alternava o olhar entre o marido e a mulher sentada em seu sofá. Uma mulher que ela vagamente lembrava como a babá da Laura, uma figura servil e quieta que desaparecera de repente. Por que ela estava ali? E por que seu marido parecia ter visto um fantasma? O que você quer, Elsa? A voz de Ricardo saiu mais rascante do que ele pretendia. Era uma tentativa de retomar o controle, de colocá-la de volta em seu devido lugar. Elsa não se abalou. Ela não levantou a voz. Apenas o olhou diretamente nos olhos. E naquele contato visual, todo o poder que ele sempre exerceu sobre ela se desfez em pó. Eu não vim pedir, Ricardo. Eu vim comunicar, disse ela, sua voz clara e firme, cortando o silêncio pesado da sala. Há 3 anos, saí daqui carregando mais do que a minha bolsa e a minha vergonha. Eu carregava um filho seu. A xícara de porcelana na mão de Beatriz tremeu, produzindo um tilintar agudo ao bater no pires. O som pareceu ecoar por uma eternidade. Ela olhou para o marido, o rosto uma máscara de incredulidade e crescente horror. Ricardo? Do que essa mulher está falando? Ricardo engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço. Ela está delirando, B. É uma louca. Provavelmente quer dinheiro. É um golpe. As palavras saíram rápidas, atropeladas, desesperadas. Elsa ignorou a negação dele. Seu foco estava na verdade, uma verdade que ela guardara como brasa viva em seu peito por 3 longos anos. O nome dele é Mateus, continuou ela, a voz embargada por uma emoção que não era fraqueza, mas sim um amor feroz. Ele tem 2 anos e 8 meses. Ele tem os seus olhos, não os seus olhos de agora, assustados, mas os olhos que você tinha quando me contava sobre seus sonhos, aqui mesmo, nesta sala, enquanto sua esposa dormia e eu cuidava da sua filha. Cada palavra era uma pedra atirada contra a fachada de vidro daquela vida perfeita. Beatriz se levantou de um salto, o rosto pálido transformando-se em uma carranca de fúria e dor. Como ousa entrar na minha casa e dizer essas barbaridades? Ricardo, mande-a embora, chame os seguranças. Mas Ricardo não se moveu. Ele estava paralisado, preso pelo olhar calmo e inabalável de Elsa. Ele sabia.
No fundo de sua alma covarde, ele sabia que ela não estava mentindo. O passado que ele pensou ter enterrado com uma demissão e algumas ameaças veladas havia retornado, não como um fantasma frágil, mas como uma força da natureza. Elsa também se levantou, mas com a dignidade de quem não precisa gritar para ser ouvida. Eu não vou a lugar nenhum até que você me escute. Eu não quero seu dinheiro para mim. Eu não quero sua vida. Eu quero os direitos do meu filho, o nome do pai na certidão de nascimento, o reconhecimento, a dignidade que você tirou de nós dois. O confronto estava estabelecido. Não haveria mais silêncio. Não haveria mais fuga. Naquela sala onde o poder e o dinheiro costumavam ditar todas as regras, uma mulher idosa, uma ex-babá, havia acabado de mudar o jogo para sempre. 3 anos antes, Elsa era uma mulher diferente. Aos 63 anos, a viuvez recente e a aposentadoria que mal cobria o aluguel e os remédios a haviam empurrado de volta ao mercado de trabalho. Ela não se queixava. Trabalhar era o que sempre fizera. Suas mãos conheciam o ofício de cuidar, de casas, de roupas, de crianças. E foi através de uma indicação de uma antiga patroa que a oportunidade no condomínio Jardins de Monet surgiu. O condomínio era um universo à parte. Muros altos coroados com cercas elétricas, guaritas blindadas e seguranças de terno. Dentro, um oásis de grama perfeitamente aparada, piscinas de azul cintilante e torres de apartamentos que pareciam arranhar o céu de São Paulo. Elsa sentiu um nó no estômago ao apresentar seus documentos na portaria. Sentia-se uma intrusa, uma peça deslocada naquele quebra-cabeça de riqueza. O apartamento de Ricardo e Beatriz ficava na cobertura da torre mais alta. Um elevador privativo se abriu diretamente em um hall de entrada que era maior que a sala e o quarto de Elsa juntos. Beatriz a recebeu. Era uma mulher de beleza fria, esculpida por procedimentos estéticos e horas na academia. Vestia um conjunto de ginástica de grife e falava ao celular, gesticulando com unhas de gel perfeitamente esmaltadas. — Ah, você é a Elsa, disse ela, sem desligar a chamada, cobrindo o bocal do aparelho com a mão. A agência falou bem de você. A Laura está no quarto. Preciso que fique com ela. Tenho uma aula de yoga e depois almoço com as meninas. A rotina dela está toda anotada na porta da geladeira. Comidas, horários, tudo. Sem TV, só músicas clássicas para bebês. Entendido? Elsa apenas assentiu, sentindo-se diminuída pela eficiência indiferente da patroa. Laura era um bebê de 6 meses, bochechuda e serena. Elsa sentiu o coração amolecer ao pegá-la no colo. O cheiro de talco, a maciez da pele. Cuidar de crianças era sua vocação. Um bálsamo para sua própria solidão. Foi no final daquele primeiro dia que ela conheceu Ricardo. Ele chegou do trabalho, o nó da gravata já frouxo, o paletó jogado sobre o ombro. Diferente de Beatriz, ele sorriu para Elsa. Um sorriso largo e caloroso. Você deve ser a Elsa. Prazer, sou o Ricardo. Beatriz me disse que você era um anjo e vejo que ela não exagerou, disse ele, olhando para a filha que dormia tranquilamente no carrinho. Obrigado por cuidar do nosso tesouro. Elsa ficou sem graça. É meu trabalho, senhor. Por favor, me chame de Ricardo. Senhor me faz sentir velho. Ele riu e a risada fez seus olhos brilharem. Naqueles primeiros meses, a dinâmica se estabeleceu. Beatriz era uma presença etérea. Saía cedo para seus compromissos sociais e esportivos, voltava no final da tarde, dava um beijo na testa da filha e muitas vezes saía novamente para jantares e eventos. Suas interações com Elsa eram puramente funcionais. Instruções, pagamentos, uma pergunta rápida sobre o bebê. Ricardo, por outro lado, era presente. Ele chegava do escritório, tirava os sapatos caros e sentava-se no chão da sala para brincar com Laura. E ele conversava com Elsa. Perguntava sobre seu dia, sobre sua vida, sobre o bairro onde ela morava. Ele a ouvia. Ninguém a ouvia daquele jeito há muito tempo. Você tem uma mão mágica com ela, Elsa, ele dizia, enquanto a observava acalmar um choro de Laura. Você tem uma paz que contagia. Elsa, que passara a vida sendo funcional e invisível, começou a se sentir vista. Os elogios de Ricardo eram como pequenos raios de sol em sua rotina cinzenta. Ele trazia um doce especial para ela da padaria.
Notava quando ela mudava o penteado. Pedia sua opinião sobre coisas triviais. Eram gestos pequenos, quase insignificantes, mas para uma mulher solitária de 63 anos, eram como água em terra seca. A casa, apesar de seu tamanho e luxo, era fria. Os móveis de design, as obras de arte, as paredes brancas, tudo parecia um cenário. Beatriz e Ricardo mal se falavam. A comunicação deles era logística, sobre agendas e compromissos. Nas poucas vezes em que jantavam juntos em casa, o silêncio era preenchido pelo som dos talheres contra os pratos. Elsa, na cozinha, sentia a solidão daquele casamento tanto quanto sentia a sua própria, e era nesse vácuo que Ricardo se aproximava dela. Aos poucos, as conversas se estenderam. Muitas noites Beatriz saía e Ricardo ficava, trabalhando no escritório em casa. Ele pedia um café a Elsa e a convidava para sentar-se um pouco. Às vezes acho que você é a única pessoa real nesta casa, Elsa, ele confessou uma noite. O olhar perdido na vista noturna da cidade que brilhava através da parede de vidro da sala. Elsa não sabia o que responder. Sentia uma mistura de pena e perigo. Ele era seu patrão, um homem casado e poderoso. E ela, uma simples babá, mas a atenção dele era inebriante. Um vício sutil que ela não sabia como combater. Ela estava entrando, sem perceber, em um território perigoso, um jardim de aparências onde as flores mais belas escondiam os espinhos mais afiados. O inverno chegou a São Paulo com seu céu cinzento e garoa fina. Dentro do apartamento climatizado, a vida seguia seu ritmo artificial. Laura começava a engatinhar, e a alegria de Elsa ao testemunhar cada pequena conquista da menina era genuína. Era o seu refúgio. O resto era um campo minado emocional, que ela tentava navegar com cuidado. A aproximação de Ricardo tornou-se mais ousada, porém sempre velada por uma camada de respeitabilidade. Ele passou a encostar a mão em seu ombro quando passava, um toque que durava 1 segundo a mais do que o necessário. Elogiava seu perfume, um sabonete de alfazema barato que ela usava. Comentava sobre a beleza que ela devia ter quando jovem, acrescentando rapidamente: "Não que não seja bonita agora." Elsa sentia um rubor subir-lhe ao rosto, uma reação que pensava ter esquecido há décadas. Sentia-se tola, uma senhora sendo cortejada como uma adolescente. Parte dela sabia que era errado, perigoso. A outra parte, a parte faminta por afeto e reconhecimento, se agarrava àquelas migalhas de atenção. Ele a fazia sentir-se viva, desejada, algo que nem mesmo seu falecido marido, um homem bom, mas pragmático, conseguira fazer nos últimos anos de casamento. A fronteira foi cruzada em uma noite chuvosa de julho. Beatriz havia viajado para um spa no interior com amigas. "Um detox de fim de semana", ela dissera. Ricardo dispensou o motorista e disse que ficaria em casa. Depois que Laura adormeceu, ele abriu uma garrafa de vinho caro. "Beba uma taça comigo, Elsa, para espantar o frio", ele convidou, já servindo o líquido rubi em 2 taças de cristal. "Ah, não devo, Ricardo. Eu não bebo. Só uma, para fazer companhia a um homem solitário." Havia uma melancolia em sua voz que a desarmou. Ela aceitou. Sentaram-se no sofá, a cidade lá fora borrada pela chuva na vidraça. Ele falou sobre a pressão do trabalho, sobre a superficialidade de seu círculo social, sobre a distância emocional de Beatriz. Pintou-se como uma vítima de sua própria vida dourada. E Elsa, com seu coração compassivo, ouviu e sentiu pena. O álcool, ao qual não estava acostumada, relaxou suas defesas. A conversa tornou-se mais íntima. Ele segurou sua mão. "Você não sabe o bem que me faz, Elsa. Sua calma, sua sabedoria. Você é a alma desta casa." Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo apaixonado e avassalador, mas sim um beijo lento, quase hesitante, carregado de uma ternura calculada. Elsa ficou paralisada. O choque, o medo, a culpa e uma estranha e proibida sensação de ser querida a inundaram de uma só vez. Ela deveria ter se afastado, gritado, ido embora, mas não o fez. Naquele momento de extrema vulnerabilidade, ela cedeu. Aquela noite se tornou um segredo tóxico entre eles. Um segredo que se repetiu em outras raras ocasiões, sempre nas ausências de Beatriz. Ricardo era mestre em criar uma bolha de cumplicidade. "Isso é nosso, Elsa. Ninguém precisa saber. Não machuca ninguém", ele sussurrava. E ela, presa na teia da solidão e da gratidão distorcida, acreditava.
Ou queria acreditar. 2 meses depois, a realidade a atingiu com a força de um soco no estômago. O cansaço que não passava, as náuseas matinais que ela atribuía a algo que comera. A ausência de seu ciclo menstrual, que mesmo irregular na sua idade, nunca havia falhado por tanto tempo. Com as mãos trêmulas, em um banheiro de farmácia longe de seu bairro, ela fez o teste. 2 traços cor-de-rosa. Positivo. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Grávida. Aos 63 anos. Era medicamente improvável. Quase um milagre bizarro e cruel. O pânico a sufocou. Como? Por quê? O que ela faria? Seu primeiro pensamento, em meio ao turbilhão, foi Ricardo. Ele prometera cuidar dela. Ele dissera que ela era importante. Ele entenderia. Ele a ajudaria. Esperou por uma noite, em que Beatriz saiu para um leilão de arte. Com o coração batendo descontroladamente no peito, ela o abordou em seu escritório. Ricardo, preciso falar com você. É urgente. Ele a olhou por cima dos óculos de leitura, um pouco impaciente. Diga, Elsa. Estou ocupado. Eu estou grávida. A voz dela saiu como um sussurro fraco. Ricardo tirou os óculos lentamente. Seu rosto ficou inexpressivo. Uma máscara de gelo. O calor, a ternura, a cumplicidade. Tudo desapareceu em um instante. O que você disse? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Estou grávida. E o filho é seu. Ele se levantou. Por um momento, ela pensou que ele a abraçaria, que ele diria que tudo ficaria bem. Em vez disso, ele riu. Uma risada curta, seca e cruel. Você só pode estar de brincadeira. Ou ficou senil. Uma mulher da sua idade? Grávida. E ainda por cima, meu. Faça-me o favor, Elsa. Que golpe baixo e patético. As palavras a atingiram como pedras. Mas, você, nós... Ela gaguejou, as lágrimas brotando em seus olhos. Nós não tivemos nada. Ele rosnou, aproximando-se dela, o rosto contorcido de fúria. Você é minha empregada. Uma empregada que está tentando me extorquir. Você acha que eu sou idiota? Acha que vou cair nessa historinha? É a verdade. Ela soluçou, a dor da traição rasgando seu peito. Eu juro. Suma daqui, ele disse, apontando para a porta. Pegue suas coisas e suma. Considere-se demitida. E se eu ouvir mais uma palavra sobre essa sua fantasia ridícula, se você tentar chegar perto da minha família, ou contar essa mentira para alguém, eu juro, Elsa, eu destruo você. Ninguém vai acreditar em uma velha louca contra mim. Ninguém. A crueldade em seus olhos era absoluta. O homem caloroso e carente que a seduzira nunca existira. Era uma miragem. O que estava ali era o verdadeiro Ricardo. Frio, calculista e impiedoso. Elsa saiu do apartamento naquela noite como um autômato. Ela não pegou suas coisas, apenas sua bolsa. Desceu pelo elevador de serviço. Passou pela portaria como um fantasma. E caminhou sem rumo pelas ruas frias. A garoa fina molhando seu rosto, misturando-se às suas lágrimas. Ela estava grávida, desempregada, humilhada e completamente sozinha. A queda do paraíso de vidro fora brutal e definitiva. A vergonha era um manto pesado que Elsa carregava nos ombros. Voltar para seu pequeno apartamento no bairro modesto era impossível. Como explicaria a demissão repentina? E, em alguns meses, como esconderia a barriga crescente dos vizinhos curiosos e das poucas amigas que tinha? A ameaça de Ricardo ecoava em sua mente. Eu destruo você. Ela acreditava nele. Lembrou-se de uma prima distante, Lúcia, que morava em uma pequena cidade no interior de São Paulo, um lugar de ruas de paralelepípedos e ritmo lento. Com o pouco dinheiro que lhe restava, comprou uma passagem de ônibus. Foi uma fuga, um exílio autoimposto para lamber suas feridas longe de olhares julgadores. Lúcia, uma mulher viúva e de coração grande, a acolheu sem muitas perguntas. Viu o desespero nos olhos de Elsa e ofereceu-lhe um quarto e um prato de comida. Na quietude daquela casa simples, com um quintal cheio de galinhas e um pé de jabuticaba, Elsa permitiu-se desmoronar. Chorou por dias a fio, um choro silencioso de dor, humilhação e medo do futuro. A gravidez, em seu corpo envelhecido, foi difícil. Os enjoos eram constantes, o cansaço avassalador. Mas à medida que sua barriga crescia, algo mudou dentro dela.
A primeira vez que sentiu o bebê se mexer, foi como um choque elétrico de realidade. Não era um problema, não era uma vergonha. Era uma vida que dependia inteiramente dela. Naquele instante, a vítima começou a morrer para dar lugar à mãe. O parto foi complicado, mas Mateus nasceu saudável. Um bebê pequeno de cabelos escuros e olhos curiosamente atentos. Ao segurá-lo pela primeira vez, Elsa sentiu uma onda de amor tão feroz e protetora que apagou quase toda a dor do passado. Aquele pequeno ser era a sua redenção. Olhando para o rosto dele, ela não via Ricardo. Via um futuro. Via um propósito. Os 3 anos seguintes foram de sacrifício e transformação. Elsa viveu com simplicidade, ajudando a prima com os afazeres domésticos e fazendo pequenos bicos de costura para ter seu próprio dinheiro. Todo o seu mundo girava em torno de Mateus. Ela o amamentou, cantou canções de ninar, ensinou-o a andar e a falar as primeiras palavras. Ele era um menino alegre e inteligente, e a luz da vida dela. Mas a semente da injustiça continuava ali, latente. Toda vez que olhava para os olhos do filho, uma réplica quase perfeita dos olhos de Ricardo, a lembrança da crueldade dele a assombrava. Não por ela, mas pelo menino. Ele tinha o direito de saber sua origem. Tinha o direito ao nome, ao sustento, à dignidade que lhe fora negada antes mesmo de nascer. A Elsa, submissa e assustada, não existia mais. A maternidade tardia a imbuíra de uma força que ela não sabia possuir. Ela não era mais a babá, era a mãe de Mateus. E uma leoa luta por sua cria. A virada aconteceu quando ela conheceu Dona Marlene, uma assistente social aposentada que fazia trabalho voluntário na cidade. Durante uma conversa no posto de saúde, Elsa, encorajada pela gentileza da mulher, contou sua história em voz baixa. Marlene a ouviu com atenção, sem um pingo de julgamento. Ao final, pegou a mão de Elsa. Minha querida, silêncio não paga conta nem garante direito. O que esse homem fez não é só imoral, é ilegal. Negar paternidade é um abandono. Você tem direitos. Seu filho tem direitos. Foi Marlene quem a colocou em contato com a Defensoria Pública. Elsa, hesitante no início, com medo das ameaças de Ricardo, finalmente tomou coragem. Viajou para a capital do estado para uma consulta. Lá, foi atendida por uma jovem advogada, a doutora Sofia, uma mulher de olhar penetrante e fala firme. Elsa contou tudo, desde os elogios e a sedução calculada, até a negação brutal e as ameaças. Ela não chorou. Narrou os fatos com uma precisão e calma que impressionaram a advogada. Dona Elsa, disse Sofia ao final, esta será uma batalha difícil. Ele é um homem rico e poderoso. Vai negar tudo, mas a senhora tem o trunfo mais importante, a verdade. E a lei, felizmente, tem um instrumento para provar essa verdade. O exame de DNA. Ele pode se recusar, mas a recusa em fazer o exame gera a presunção de paternidade. Naquele momento, Elsa soube o que tinha que fazer. Não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. Era sobre olhar para seu filho no futuro e poder dizer: eu lutei por você. Ela passou os meses seguintes se preparando. Com a orientação de Sofia, reuniu o que podia. Registros de seu emprego, o extrato bancário mostrando o último pagamento e a demissão abrupta. Eram provas circunstanciais, frágeis, mas era um começo. A verdadeira preparação, no entanto, foi interna. Ela se despiu do medo, da vergonha, da culpa. Vestiu-se de coragem e da força inabalável do amor de uma mãe. 3 anos depois de sua fuga humilhante, Elsa voltou a São Paulo. Não como a empregada assustada, mas como a requerente em um processo judicial. A primeira etapa, sugerida pela advogada, era a notificação extrajudicial, uma última chance para uma resolução pacífica. Uma confrontação. E foi assim que ela se encontrou novamente naquele sofá de camurça branca, encarando o homem que tentou apagá-la de sua vida, pronta para a batalha que ela mesma iniciara. A bomba que Elsa lançou na sala de estar do casal abriu fissuras na fundação daquela vida perfeita. Depois que ela saiu, deixando para trás um cartão de visita de sua advogada e um silêncio ensurdecedor, o mundo de Ricardo e Beatriz implodiu. É verdade, Ricardo? Beatriz sibilou, o rosto manchado de lágrimas e fúria. Responda-me. É verdade? Claro que não, B. É um golpe. Uma louca. Ela quer nosso dinheiro.
Ele repetia a mesma ladainha, mas sua voz não tinha convicção. Seu pânico era palpável. Uma louca que sabe o nome que você queria dar a um filho? Mateus? O nome do seu avô? Um nome que você mencionou para mim uma única vez e eu disse que achava velho demais? Ela o confrontou. A memória afiada pela adrenalina da traição. Uma louca que sabe que você ficava até tarde no escritório, mesmo quando não tinha trabalho, bebendo vinho e se queixando de como sua vida era vazia? Ricardo empalideceu. Ele subestimara Beatriz. Sempre a vira como uma bela e fútil parceira de negócios sociais, não como uma mulher que prestava atenção aos detalhes. A negação dele se tornou um muro contra o qual a desconfiança de Beatriz se chocava repetidamente nos dias seguintes. A carta da doutora Sofia chegou, formal, educada e implacável, solicitando a realização voluntária de um exame de DNA para o estabelecimento de paternidade de Mateus Correia, filho de Elza de Almeida Correia. Ricardo, aconselhado por seu próprio exército de advogados caríssimos, instruiu-os a responder com uma negativa veemente e uma contra-ameaça de processo por calúnia e difamação. Ele tentava esmagar Elza com o peso de seu poder financeiro e jurídico. Para o mundo exterior, ele era a vítima de uma golpista. Mas dentro das paredes da cobertura, a dúvida de Beatriz se transformava em uma certeza corrosiva. O clímax não aconteceu em um tribunal, mas na intimidade de seu próprio lar. Beatriz, incapaz de continuar vivendo na incerteza, tomou uma atitude. Ela usou um contato particular para encontrar o endereço da prima de Elza no interior. Sem avisar Ricardo, ela dirigiu por 2 horas até a cidadezinha. Encontrou Elza no quintal, pendurando roupas no varal enquanto um menino de quase 3 anos corria atrás de uma galinha, rindo. O coração de Beatriz afundou. O menino era a cara de Ricardo. Não havia como negar. A mesma forma dos olhos, o mesmo sorriso que se formava nos cantos da boca. Elza viu o carro de luxo parar em sua porta e sentiu um calafrio. Mas ao ver Beatriz sair, sozinha, vulnerável, ela não sentiu medo. Sentiu uma estranha compaixão. As 2 mulheres se sentaram na cozinha simples de Lúcia, um mundo de distância da sala de estar opulenta. Não havia advogados, não havia acusações. Havia apenas a verdade pairando entre elas. Eu precisava ver com meus próprios olhos, Beatriz disse, a voz baixa, desprovida da arrogância habitual. Agora você viu, respondeu Elza calmamente. Beatriz olhou para Elza, não como uma rival, mas como outra mulher. Por quê? Por que ele fez isso? E por que você permitiu? Elza respirou fundo, buscando as palavras certas. Seu marido estava solitário, ou pelo menos era isso que ele me fazia acreditar. E eu também estava. Ele me deu atenção, me fez sentir especial. Fui tola, eu sei. Fui fraca, mas a fraqueza de um momento não me torna uma mentirosa, e não tira o direito do meu filho. Ela contou a história toda, sem melodrama, sem se vitimizar. Contou sobre as conversas, sobre a sedução, sobre a noite da chuva, e contou sobre a crueldade da demissão, sobre o desespero e o medo. Contou sobre o nascimento de Mateus e sobre a força que ele lhe dera. Beatriz ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. A dor que sentia não era apenas pela traição do marido, mas também por sua própria cegueira. Ela se deu conta de que sua ausência, seu foco em uma vida de aparências, criara o vácuo que Ricardo preenchera com outra pessoa. E a pessoa que ele escolhera era a mais improvável, a mais invisível. A humilhação era dupla. O que você quer, Elza? De verdade? Beatriz perguntou, a voz embargada. Dinheiro? Quer destruir minha família? Eu nunca quis destruir nada, disse Elza, com uma sinceridade que desarmou Beatriz completamente. Eu só quero que meu filho tenha o que é dele por direito. O nome do pai e a segurança de que ele não será desamparado. Eu crio meu filho com amor e com o pouco que tenho, mas ele merece mais. Ele merece a verdade. Beatriz voltou para São Paulo transformada. A dor dera lugar a uma raiva fria e decidida. Naquela noite, ela confrontou Ricardo, não com perguntas, mas com uma afirmação. Eu vi o menino, Ricardo. Eu fui até lá. Ele é a sua cópia. A farsa acabou. Encurralado, sem mais mentiras para contar, Ricardo desmoronou. A arrogância se esvaiu, dando lugar a uma patética tentativa de súplica.
Ele pediu perdão, culpou a solidão, o estresse, o álcool. Beatriz o ouviu com um desprezo gélido. Seu perdão não significa nada para mim agora. Você não traiu apenas a mim. Você traiu aquela mulher, abandonou seu próprio filho e tentou destruir a vida dela para salvar sua reputação. Você vai fazer o exame de DNA e vai assumir a sua responsabilidade. Não porque a lei exige, mas porque eu exijo. Ou então, eu mesma vou ao juiz e conto a verdade. E eu vou me divorciar de você e levar metade de tudo o que você tem. A escolha é sua. O poder havia mudado de mãos. Ricardo, o mestre manipulador, estava agora à mercê da mulher que ele sempre considerara um acessório decorativo. A batalha de Elsa, travada com calma e dignidade, havia vencido a guerra sem que ela precisasse disparar mais um tiro. A verdade, uma vez liberta, era uma força imparável. O exame de DNA foi uma mera formalidade, uma pontuação científica para uma verdade que já fora emocionalmente estabelecida. O resultado, 99,99% de compatibilidade, chegou em um envelope pardo que selou o destino de Ricardo. Não houve escândalo público. Beatriz, em uma última tentativa de preservar a filha Laura da sordidez da situação, insistiu que tudo fosse resolvido discretamente. O pagamento que Elsa impôs a Ricardo não foi uma vingança destrutiva. Foi uma justiça construtiva. Em uma reunião tensa no escritório da doutora Sofia, com os advogados de ambas as partes presentes, os termos foram acordados. Ricardo reconheceu a paternidade. O nome dele foi adicionado à certidão de nascimento de Mateus. Um acordo financeiro substancial foi estabelecido. Não era uma pensão alimentícia mesquinha, mas um fundo fiduciário para garantir a educação de Mateus nas melhores escolas, plano de saúde e um futuro seguro. Além disso, Elsa recebeu uma indenização por danos morais, um valor que a permitiria comprar um apartamento decente e viver confortavelmente, sem nunca mais precisar se preocupar com o aluguel. Ricardo assinou todos os papéis com a mão trêmula, o rosto cinzento. Ele não olhou para Elsa uma única vez. A humilhação dele não foi pública, mas foi profunda e pessoal. Ele perdeu o respeito de sua esposa, que agora o tratava com uma frieza polida, compartilhando a mesma casa, mas vivendo em mundos separados. Ele foi forçado a encarar a consequência de seus atos, não como um homem poderoso que compra o silêncio, mas como um pai que tem deveres. Essa foi a sua verdadeira sentença. Elsa, por outro lado, sentiu um alívio imenso. Não era a alegria da vitória, mas a paz da justiça. Ela não queria o amor de Ricardo, nem sua presença na vida de Mateus. Queria apenas o reconhecimento e os recursos para que seu filho pudesse florescer. E isso ela conseguiu. Meses depois, a vida havia encontrado um novo e tranquilo normal. Elsa comprou um apartamento de 2 quartos em um bairro arborizado e calmo. Não era um condomínio de luxo, mas era seu. Tinha uma varanda onde ela cultivava vasos de gerânios e uma cozinha ensolarada onde fazia bolo de fubá para o filho. Em uma tarde de primavera, ela estava em um parquinho perto de seu novo prédio. Mateus, agora com mais de 3 anos, ria alto enquanto descia pelo escorregador. Elsa o observava do banco. Um sorriso sereno no rosto. As marcas da dor haviam suavizado, substituídas por uma dignidade tranquila. Ela não era mais a ex-babá ou a vítima. Era Dona Elsa, uma mãe, uma avó para si mesma e para seu menino. Ela não voltou a ver Ricardo. Soube, por meio dos advogados, que ele e Beatriz continuavam casados, mantendo as aparências. Para o mundo, nada havia mudado. Mas Elsa sabia que, por trás das paredes daquela cobertura, tudo estava quebrado. Sua vitória não foi ruidosa. Não saiu nos jornais. Foi uma vitória silenciosa, pessoal e, por isso mesmo, mais significativa. Ela não o fizera pagar com a destruição, mas com a responsabilidade. Ela não buscara vingança, mas sim um futuro. Enquanto Mateus corria em sua direção, os braços abertos, o rosto iluminado por um sorriso que era só dele, Elsa sentiu uma gratidão imensa. Ela o abraçou com força, inalando o cheiro de infância e de esperança. A jornada fora longa e dolorosa, mas ali, sob o sol da tarde, abraçada ao seu filho, ela sabia que cada passo, cada lágrima e cada ato de coragem haviam valido a pena. Ela não apenas recuperara sua dignidade,
ela descobrira uma força que a definiria para o resto de seus dias. A jornada de Elsa nos lembra que a verdadeira força muitas vezes não grita, ela persiste. Lembra-nos que a dignidade não pode ser dada ou tirada por outros, mas sim cultivada dentro de nós. Às vezes, as maiores batalhas da vida são vencidas no silêncio, com a coragem de simplesmente se recusar a permanecer invisível. Se a história dela ressoou em você, se a determinação silenciosa dessa mulher te inspirou, demonstre seu apoio. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa jornada. Comente abaixo o que mais te tocou na transformação de Elsa. E, se você ainda não faz parte da nossa família de contadores de histórias, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas. Porque cada história de coragem merece ser contada.